queridos amigos piauienses que estão nos acompanhando através dessa nossa live. Hoje, no dia 8 de dezembro de 2020, nós vamos receber aqui para essa live diferente, essa live feita num dia de terça-feira, o nosso amigo Bruno Baker, ele que é teresinense, historiador, escritor, e daqui a pouco estará aqui conosco para trazer o legado do seu tio, né, o desenhista, o pintor, cineasta, escritor Arnaldo Albuquerque. Essa live piauiense feita em outro dia da semana, que não na sexta-feira, já com a nossa live já costumeira de sexta-feira. Essa live que nós vamos fazer uma vez por mês, tá? Trazendo o legado de alguma personalidade do Piauí e que fez história e que infelizmente talvez não esteja aqui mais conosco para compartilhar o seu trabalho. Então, essa live piauiense a gente decidiu intitular ela como Live Piauiense Legado, tá? Porque é justamente isso que a gente vai procurar trazer uma vez por mês, o legado deixado por alguns dos nossos múltiplos artistas, dos nossos múltiplos culturalistas. Então, vamos já começar a nossa live com o Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tranquilo? Tava só terminando de ajeitar aqui umas coisinhas aqui para dar um enlace legal. Tudo bem, pode ficar à vontade. Pois é, e essa questão da live era uma coisa bem pertinente, porque eu precisava até conversar com vocês sobre uma possibilidade, né, de impulsionar mais a obra de Arnaldo Albuquerque, porque eu percebo muitas das vezes que o próprio é boicotado pelos próprios amigos. E isso eu fico altamente injuriado, porque uma coisa é você dizer que Arnaldo Buquerque foi uma pessoa importantíssima para a cultura piauiense, e esses mesmos que falam dele são os mesmos que boicotam, né? E aí eu conversei com você para a gente poder ver essa possibilidade de live, e falar e, sem censura e botar Arnaldo Albuquerque aí nas bocas, né? Porque querendo ou não, é um artista que, assim, foi um visionário à frente do seu tempo, foi um crítico da sociedade em que ele vivia, né? Ele viveu aquele período de linha dura da ditadura cívico-militar, então ele estava envolvido ali no que havia de mais subversivo e alternativo da época. Sim. E o mais louco é que ele não foi preso na ditacuja militar pelo fato de, tipo, metaforicamente meter o pau no governo ou em seus aliados. O que ele fez foi ter feito um desenho, uma charge, né, melhor dizendo assim, satirizando o próprio Alberto Silva, né? Que o Alberto Silva parece que era um dos governadores que mais viajavam de avião no Brasil. E aí ele fez essa sátira. É um pássaro? Não. É um avião? Não. É o Aero Silva. E a cara do Aero Silva como no bico do avião. E isso aí, as pessoas acham, tá chicalhando com o Alberto Silva, o nosso expoente máximo. Primeiro que o Alberto Silva sempre foi um megalomaníaco. Mas qual é o problema de você subverter o conceito das ordens? Eu não vejo nenhum problema nisso. Hoje, o tipo de charge que ele fazia na década de 70, 80 e 90 seria altamente patrulhada por essa minoria
que não aceita também o diferente, entendeu? O diferente não é a questão de ficar colocando a minoria no gueto, não é isso. É apenas criar uma sátira, uma poética em torno do que realmente está acontecendo. E eu tenho certeza que ele iria ser patrulhado por essa galera. Tenho certeza absoluta. Entendo perfeitamente. E aí, uma outra coisa interessante é ressaltar isso, que antes dele, depois que ele fez esse desenho, essa charge, aí a Polícia Federal foi e deu intimação para ele, teve que prestar lá o depoimento, ele teve que explicar por um conceito de por que ele havia feito o desenho, que era, vamos dizer, uma sátira e uma homenagem ao próprio Alberto Silva. E aí, uma pessoa que ajudou ele para desenrolar toda essa história foi a própria Elvira Raulino. Elvira Raulino que arregimentou tudo isso para que ele não pudesse ficar mofando na cadeia. Mas aí tem uma gentalha nojenta aqui de Teresina que não conhece a obra e a vida dele e ficam dizendo, Arnaldo Albuquerque sofreu tortura. Eu quero dizer uma coisa para vocês são uns crápulas, uns mentirosos. Isso nunca existiu, entendeu? Ele nunca foi torturado pela dita cuja. Então, às vezes, tem gente que acha que estuda com profundidade, mas não passa de gente mentirosa, entendeu? Entendo perfeitamente. E é justamente sobre esses pormenores da biografia do desenhista Arnaldo Albuquerque que a gente vai analisar hoje em dia. Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Instagram, aqueles que também estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Hoje iremos falar sobre o desenhista, pintor, escritor, jornalista, diagramador, cineasta e fotógrafo Arnaldo Albuquerque. Arnaldo, que foi premiado no primeiro Salão Municipal de Artes Plásticas de Teresina, no ano de 1976. Ele que fundou a primeira revista em quadrinho de Teresina, A Humor Sangrento. Ele que criou o primeiro desenho animado da capital, que é o Carcará Pega, Mata e Come, premiado no Festival da Embaixada Brasileira na Argentina, um dos grandes expoentes da geração mimeógrafo de Teresina, na época da contracultura teresinense. Publicou em vários periódicos, como O Dia, O Pasquim, Folha da Manhã, e é justamente sobre esse personagem à frente de seu tempo que iremos falar hoje. Pelo que eu li da biografia, eu pesquisei bastante sobre Arnaldo Albuquerque antes da gente começar a fazer essa transmissão, e eu percebi que ele, desde muito criança, foi incutido nesse mundo artístico. O pai dele comprava histórias em quadrinhos, né? E sempre foi uma pessoa que incentivou o filho a desenvolver o lado artístico dele, né? Sim, sim. E engraçado que eu estou aqui na casa de uma das pessoas que também influenciou na vida dele, né? A vovó Dita, que ela é um casarão muito antigo que tem aqui no Barrocão. E ela, a vovó Dita, essa casa onde eu estou é de 1912, 1913. E é uma das casas mais antigas aqui da região. O tio Arnaldo, ele teve uma influência muito grande também do papai Venâncio, que é o pai dele. Porque o papai Venâncio, ele não tinha a cultura acadêmica, mas ele tinha a cultura de abstrair a arte. Então, o papai Venâncio fazia o seguinte, ele criou um tipo de caixa de papelão, perdão. E aí moldou essa caixa de papelão e colocou uma caixa de sapato para dar uma entreluminosidade, né? Um pouco de sombra e um pouco de luz. E por dentro ele colocou uma lâmpada. E construiu, agora se me perguntar os centímetros, eu não sei. Ele criava um tipo de centímetro circular no meio da caixa, e aí ele fazia alguns desenhos, e aí desses desenhos ele criava uma rotatória, e aí ficava passando, e esses desenhos ficavam criando uma movimentação.
Isso, na década de 40 e 50 era uma coisa muito louca, porque ainda mais para Teresina, ainda mais para Teresina. E também teve muita influência dos bois que a própria vovó Dita contratava, porque aqui na chamada Rua do Barrocão, né, que a famigerada Rua do Barrocão que o Torquato Neto falava, se juntavam muitos bois, né? E essa cultura materialista, essa cultura memorialística que ele tinha sobre o reisado, o folclore, ele pegou tudo isso aqui dessa região. E isso, logicamente, vai remeter mais e mais na sua obra, né? Para dar tanto o caráter de vanguarda quanto o caráter nacionalista, sem ser nacionaloide. E Bruno, Hum. o seu tio, ele era. Sim, pode falar. Ah, não, pois é, aí você havia até falado. Ele ganhou o primeiro Salão de Artes Plásticas, que ele ganhou foi em 1969. E foi aqui praticamente em frente à minha casa, na antiga UMC, União dos Moços Católicos, acho que foi em 1969. Mas se você me perguntar onde é que estão os quadros dele, grande parte dos quadros dele, quem comprou foi o finado Gesualdo Cavalcante, né, que foi secretário de Cultura na década de 80. E o Gesualdo, ele que montou um acervo cultural, acho que em Correntes, se eu não me engano, e grande parte dos quadros que ele comprava do Tio Arnaldo estão lá. Aí uma vez até me perguntaram, pô, Bruno, você como curador tem que ir atrás desse. Eu não vou atrás não, porque foi uma coisa que ele que vendeu, então eu não tenho essa gama de possessividade idiota como muita gente tem não, cara. Uhum. O que eu tenho dele é um acervo tremendo, sabe? E eu agradeço muito a questão assim, dos filhos dele terem me dado, porque iria se perder, cara. A chuva, a umidade, ia tudo se perder, mas muita coisa mesmo. E aqui, só para dar uma acrescentada, eu estou começando a digitalizar algumas revistas de contracultura. Eu até coloquei aí os links nos meus posts, que é a revista Pólen, né, e a revista Almanac Biotônico Vitalidade, porque isso vai fomentar até mais a discussão de contracultura e a partir das próprias influências que ele tinha sobre essas revistas. E querendo ou não, é importante porque a partir do momento que você digitaliza, você aumenta a gama de pessoas que passam a conhecer essa obra, né? Uhum. Qualquer E eu pessoa em qualquer preciso. lugar do país, em qualquer lugar do mundo, pode ler uma tirinha do Arnaldo Albuquerque, ou então ele era escritor também, ler um texto dele. Sim. Sim, é engraçado que eu não sabia. Quando eu recuperei esse acervo, eu tinha um livrinho chamado O de Casa. Aí eu, pam, para, pam, pam, olhando, aí vi o conto, né? A classe média vai à caça, se eu não me engano. É um texto que ele prima pela linguagem subversiva e também coloca muito, além dessa linguagem subversiva de colocar uma mitologia dos Rolling Stones, uma mitologia do James Joyce, né? Ele coloca esse sentimento de pertencimento do brasileiro naquela época, né? E eu até estava falando, cara, seria tão interessante que houvesse uma reedição, mas é aquela história, os burocratas piauienses não deixam, porque o projeto Petrônio Portela deveria ser reeditado novamente, porque ele tem muitas obras-primas, sabe, da cultura piauiense. Né? Mas aí, de um tempo para cá, parece que o QI desses produtores culturais está se liquefazendo. E é um livro importante até para a própria geração 70, né, que foi editada pelo próprio Cinea Santos. E é um livrinho muito interessante que deveria até ser adotado nas escolas, porque isso vai remeter uma descoberta de autores que até então
estão altamente desconhecidos. Eu estava publicando aí uns textos na Entre a Cultura, eu não sei o que foi que aconteceu, mas aí até hoje nunca me falaram por que que eu não publicaram mais meus textos e tal. E, e aí eu estava publicando, fiz uns textos sobre o Torquato, fiz sobre o Tio Arnaldo, fiz sobre o Mário Faustino e tal. Mas é assim, uma vez eu estava até comentando, cara, o meu maior medo é que o Tio Arnaldo se torne um cânone. Porque o que estão fazendo com o Torquato aí é um cânone do mais completo idiotismo, sabe? Eu não vou deixar isso acontecer com o Tio Arnaldo. Podem até me achar um cara chato, antipático, eu sou, nesse quesito eu sou. Sabe por quê? Porque tem muita gente aí que se diz amigo dele e ainda cospe no cadáver insepulto dele. Porque ele era um artista muito complicado, era um artista genioso, só que ele também comeu pão que o diabo amassou, porque ele não se vendeu a esse sistema podre da cultura piauiense. E eu tenho coragem de falar isso aí está gravado, a gente está gravando, porque eu não tenho papo na língua, e eu não tenho rabo preso com esse pessoal, não, sabe? Então ele ajudou a impulsionar a cultura dos quadrinhos, o cinema de animação, o próprio cinema underground. Ele foi câmera dos filmes que participavam do Torquato, e essa geração dos anos 70 fazia muitas ideias com ele em torno dos filmes Super 8, né? E é justamente sobre isso que eu vou falar com você agora, porque boa Uhum. parte do conteúdo audiovisual que foi produzido pelo seu tio está em Super 8, não é? Que era a tecnologia da época de gravação de imagens. E como é que está esse material hoje, Bruno? Esse material em Super 8, a gente sabe que todo tipo de material ele vai se deteriorando com o tempo, né? O tempo vai passando. E Sim, como é ó, que é fala? assim, me perguntaram, Bruno, será que tu não quer entrar na Lei Aldir Blanc e tal? Pô, cara, eu não vou entrar nessa Lei Aldir Blanc, porque com certeza daqui a um tempo vai dar o mesmo problema que deu a Lei Atito Filho, sabe? Então eu prefiro ver com a minha alma e com o meu esforço tentar digitalizar isso aí, mas eu não quero vender minha alma ao diabo. Então o que eu posso fazer é assim, o que aconteceu? Eu falei com o Carlos Galvão, né? Que também era amigo do Tio Arnaldo, e eu falei, Carlos, vamos ver como é que a gente pode pegar os filmes Super 8 e transplantar para a gente poder gravar no celular. E aí ele pediu, acho que o filho dele, um parente dele veio e trouxe. E aí eu fiz lá com o Alex. Foi uma coisa muito interessante, mas tem muita coisa deteriorada. Porque quando você passa demais o rolo Super 8, com o tempo ele vai se desgastando. E pouquíssima coisa deu para gravar, porque tinha muita coisa deteriorada. Porque o Tia Arnaldo, ele não cuidava muito do material. Uhum. E aí, o que acontece? Eu tenho alguns filmes Super 8 que estão aí no meu Facebook, que aí depois eu vou colocar para o meu Face e aí vou começar a criar uma divulgação mais extensiva. Mas se você me perguntar se eu tenho dinheiro para digitalizar, não tenho. Porque também eu não vou me vender para nenhum tipo de lei daqui, porque, porra, eu vou falar mal, entendeu? Porque eu não quero dinheiro do contribuinte. Primeiro, porque imposto é roubo. Imposto é roubo. E aí eu não vou querer digitalizar a obra do meu tio e eu falando mal do sistema e aí eu querendo captar recursos. Mas eu não vou de jeito nenhum. E aí eu estou fazendo dessa maneira mesmo alternativa, como eu acabei de te falar. Tenho os filmes Super 8 gravados em celular de uma forma muito artesanal e, por incrível que pareça, eu consegui também, juntamente com o Alex, tinham vários, não vou nem dizer filmes, mas mini fotografias em slide, né? Só que esses slides fotográficos estão todos positivados, ou Uhum. seja, eles já foram revelados.
Só que aí eu precisava de um componente ou fotoquímico ou digital. O que acontece? No caso do Alex, a gente colocou isso no modo digital. E aí ficou bem interessante. Aí eu coloquei no meu Facebook e aí eu vou começando a colocar no meu outro Facebook. Entendeu? Porque agora que eu estou começando a migrar para esse novo Facebook. Mas antes disso já tinha o acervo fotográfico Arnaldo Albuquerque, que não foi administrado por mim. Essas fotografias chegaram por intermédio de um amigo do tio Arnaldo e aí entregou essas fotos para o Jorge Mendes, que fez uma benfeitoria de ter digitalizado e colocou com um acervo fotográfico Arnaldo Albuquerque. Perfeitamente. Voltando agora para os quadrinhos, que eu acho que foi assim, de todas as ramificações artísticas do seu tio, foi a pela qual ele ficou mais conhecido, né? Porque ele foi o criador da primeira revista em quadrinhos, que foi a Humor Sangrento, Uhum. e foi o primeiro desenho animado do Piauí, muito provavelmente do próprio Piauí, que foi o Carcará Pega, Mata e Come. Isso. O que era que o seu tio buscava criticar, mostrar dentro das animações que ele produziu? É assim, ele era dúbio com a própria arte, porque se a arte não for dúbia, então não é arte. O próprio Carcará Pega, Mata e Come foi o primeiro desenho animado do Piauí. O primeiro desenho animado do Piauí, a data de nascimento é outubro de 1977. Né? E ele fez os primeiros esboços desses desenhos aqui na minha casa. Só que, assim, propriamente dito, ele só conseguiu ser feito mesmo através de papéis manteigas. Uhum. Todos esses papéis manteigas estão sobre a minha guarda, né? E aí, com o tempo, eu também vou digitalizar isso. O que acontece? O Tio Arnaldo, ele, ele era crítico ao sistema americano, mas ele era crítico ao sistema americano porque até então os quadrinhos brasileiros, tipo da Ebal, da RGE, da Block, eles estavam sendo minados por conta do mercado editorial norte-americano. E aí, eu não sei por que cargas d'água, ele teve aquele estalo de vir. Ele disse, olha, eu vou fazer vou fazer um desenho animado. E eu não perguntei isso para ele. Não foi nem burrice da minha parte eu ter perguntado isso, porque eu só comecei a ter a dimensão da produção intelectual e da vida e obra dele depois que ele morreu. Entendeu? Mas o próprio filme, o primeiro desenho animado do Piauí, ele é uma resposta contra esse imediatismo americano que estava assolando o Brasil, principalmente nos quadrinhos. E aí nas cenas lá a gente percebe os retirantes, aquela coisa que a gente vai lembrar do próprio Graciliano Ramos. E eu acho legal o intermezzo, porque das primeiras partes lá do filme, do desenho animado, tem aquela música, O Ovo, né, que era do Quarteto Novo, do genial Hermeto Pascoal, que é aquela música mais de retirante. E aí a segunda parte da música vai remeter ao materialismo histórico que é o dos Estados Unidos, né? A guerra do Vietnã contra o imperialismo, aquela visão do Glauber Rocha que ele tinha. E aí até aparece a música, né? Star Spangled Banner, do que o Jimi Hendrix toca e faz essa sacanagem. E aí você vê essa contraposição entre o desenho animado brasileiro e o desenho norte-americano, porque era necessário que houvesse essa controvérsia. E os quadrinhos dele remetem sempre a isso, ao nacional, o urbano, o kitsch e o próprio valor e a própria autenticidade do ser brasileiro, do ser piauiense. Porque é justamente isso que ele sempre colocou nos seus quadrinhos.
Então, e a própria revista, ela foi composta umas partes lá no Rio de Janeiro, porque ele estava com a perna quebrada. E aí ele mandava para o próprio Sinés, que foi o do professor Sinés que editou juntamente com diagramação do Albert Piauí. Uhum. Apesar de que o Albert aí esqueceu muito do Tia Arnaldo, né? Tanto ele como o Kennard. E aí, mas o Albert, ele foi um dos grandes parceiros do Tia Arnaldo, principalmente na elaboração do Salão de Humor, sabe? Os primeiros Salão de Humor, o Tia Arnaldo estava lá, ele foi um dos fundadores, sabe? E não sei que merda que aconteceu, que de um tempo para cá esqueceram o Tia Arnaldo, por ser um dos introdutores também do Salão de Humor no Piauí. Maravilha, então. A gente percebe que, assim, infelizmente, a obra do seu tio, ela pelo menos aqui em Parnaíba, que é onde eu moro e onde o Piauí está há 13 anos, é a primeira vez que eu escutei falar de Arnaldo Albuquerque foi quando você procurou a gente e eu tive a curiosidade de ir atrás de pesquisar, né? Infelizmente, o Piauí, acho que o Brasil como um todo tem isso de esquecer os seus artistas e condenar ao ostracismo algumas pessoas, né? E eu percebo que o seu tio, pelo que eu percebo, eu li também, li bastante sobre a biografia dele, ele foi uma pessoa que abandonou a arte no fim da vida, não é? Uhum. Estava deprimido, tinha problemas com álcool, infelizmente ele se desencantou com a arte. Eu lembro que você disse isso em uma entrevista, se eu não me engano, para o Geleia total, geleia, acho que foi Geleia geral, se eu não me engano. Isso, Geleia Geral, exatamente. Que o seu tio ele se desencantou com a vida, né? No final da vida ele teve um fim muito melancólico de vida. Como é que foi esses últimos anos de Arnaldo Albuquerque, Bruno? Cara, foi uma situação muito filha da puta, cara, porque ele ele quis abandonar, ele mesmo falou pra mim que queria abandonar a arte. O pessoal às vezes fica falando, Bruno, mas tu não pode falar isso. Eu disse, por que que eu não posso? Qual é o problema? Vocês querem que eu fique criando uma aura de bom mocismo? Eu não vou fazer isso aí. Eu não vou fazer isso aí, eu não vou ficar cuspindo no cadáver insepulto do cara. Eu tenho que falar a realidade dos fatos. E aí ele havia se entregue totalmente ao alcoolismo. E muita gente oportunista, e se chegou a ele, Arnaldo, me dá isso aqui, Arnaldo, me empresta isso aqui. Aí desaparecia o material, e aí ele, quem era que ele chamava de ladrão? Eu. Entendeu? Então, com o tempo, o álcool começou a minar muito a mente dele. Aí teve um dia que eu tive um pau de briga danada aqui, e ele puxou o canivete para mim, eu fui para cima dele, foi o maior bala de gato. Eu deixei de falar com ele. Quando foi em novembro de 2014, ele quebrou a perna, que era, acho que a perna que ele quebrou pela quarta vez. Aí eu me senti, pô, cara, eu não posso fazer isso. Aí a gente retomou o amor, a gente retomou o nosso amor como pessoa e nosso amor artístico, né? Porque o Tiarnaldo foi o primeiro cara a me apresentar o mundo da arte. E hoje eu sei que eu não sou uma pessoa normal. Eu não sou uma pessoa normal por conta do tipo de deseducação que ele me deu. Entendeu? Mas eu agradeço muito. E, e essa história do alcoolismo bateu muito, cara, porque ele fez a cirurgia e morreu lá em casa. Essa cirurgia foi muito doida, porque ele também começou a ter delírio tremens, o fígado já não funcionava mais, já ele quase não urinava direito, nem defecava direito. E aí ele desenvolveu uma doença a mesma doença que o próprio Eric Clapton desenvolveu de um tempo atrás, que é a neuropatia periférica, que é uma doença que atinge os nervos e os músculos, né? Por conta também de muito álcool. Ele também usa muita droga. Mas a história da droga na vida dele era mais por uma questão artística, sabe? A questão da arte sempre esteve em primeiro plano. E aí morreu lá em casa num dia
assim, muito pesado, cara. Acho que foi numa sexta-feira, no dia 8 de janeiro. E ele já tava muito magro, porque o Charnado era um cara bonitão, cara. Ele era bonitão, assim, cabelo grande e tal. Foi namorado do Robinho Lustosa, né? Namorou com a Safira Bengel, né? Essa galera toda é tão tal que tem um jornal chamado Boquitas Rouge. Por que é que era Boquitas Rouge? Porque na década de 70, quando ele veio do Rio, ele pegou toda aquela fama do glam rock, que é com T-Rex, o David Bowie, uma visão do arquétipo bissexual artístico. E ele pintava a boca e beijava as pessoas na boca, entendeu? Não como aquela coisa melodramática, idiota, gay hoje. Não, não é isso. Ali era para impulsionar e aflorar a liberdade de expressão. Ele fazia isso, né? E fizeram esse jornal, Boquitas Rouge, como uma sensibilidade a favor da liberdade, cara. Ele era um cara altamente a favor da liberdade, ele era contra a censura, porque uma vez ele falou para mim, sabe como é que você mata o artista? É quando ele começa a pensar na autocensura. E aí, no caso dele, ele nunca se autocensurou. Você falou um pouco mais lá no começo da live que o seu tio ele trabalhou com o Torquato Neto, né? Ele gravaram um filme juntos, inclusive teve uma das obras que eles gravaram juntos que se perdeu durante o tempo. Como é que foi, quais frutos foram gerados dessa parceria entre Torquato Neto e Arnaldo Albuquerque? O Torquato, quando veio para cá em 70, quando ele começou a ter contato com o pessoal, que os primeiros a terem contato com ele foi o próprio Durvalino e o Edmar. Eles escreveram no jornal chamado Comunicação, era editado, acho que pelo pessoal do professor José Camilo da Silveira Filho, né? E aí depois eles colocaram essa entrevista fixada nos colégios. Aí a primeira pessoa que começou a ver isso aí foi o Galvão. E aí o Galvão já tinha estudado com o Tia Arnaldo, porque tinha um cineclube no Diocesano, né? E aí o Diocesano fomentava a cultura nessa época, coisa que não faz mais hoje. E aí o Tia Arnaldo, como sempre teve essa influência de cinema e artes plásticas, ele já tinha ido embora para o Rio de Janeiro em 1964. Ele tinha uns 12 anos na época. E aí ele começou a ter contato com a obra do Rubens Gershman, o próprio Godard, o Glauber Rocha. E aí ele começou a ver as questões de se trabalhar o Super 8, né? A própria moviola do Super 8. E aí o Torquato ficou ouvindo aqui mais umas duas vezes. E aí numa dessas últimas... E aí, Lara? E aí numa dessas últimas aí, o que foi que ele fez? Ele estava com aquela vontade de filmar, né, alguma coisa. O quente é filmar, como dizia o próprio Hélio de Sica. E o que eles fizeram? O Dr. Noronha estava com essa ideia de fazer o Adão e Eva do Paraíso ao Consumo, né? Porque juntamente com o Galvão e o Edmar, tanto o Galvão quanto o Edmar. E aí, pô, quem queria operar a câmera? Eles chamaram o Tia Arnaldo, porque o Tia Arnaldo ele trabalhava com um tripé. O tripé era o braço dele, entendeu? Então ele fazia um tipo de marcação aqui e gravava assim, cara. Era muito louco e muito pesado. E aí eles gravaram esse filme perdido, né? Foi extraviado ali nas coroas do Rio Puti, né? E o Dr. Noronha pagou para comprar as películas, a câmera, as indumentárias também. Aí tinha lá a Eva, né? Também. E o próprio Torquato, ele tinha até cortado o cabelo, porque estava passando uma temporada no Meduna, né? Ele passou uma temporada no Meduna e deram essa ideia de fazer esse filme. E aí também tem um outro filme também, que é o Terror da Vermelha, que quando eu estiver perto da morte, eu quero ter esse filme como minha trilha sonora, cara. E esse filme, o Terror da Vermelha, é o alter ego do Torquato, é o Edmar Oliveira, né?
que ele ali faz algumas menções ao filme Pierrot Le Fou, o Acossado, do Godard, que ele fica o tempo todo com a mão na boca, aquela coisa da boina do Che Guevara e tal. Mas a câmera e as fotografias, eu fiquei sabendo que tinha fotografias nesse filme de um tempo para cá, mas eu não encontrei. E era ele que fazia as filmagens também, nesse filme. E a gente pode até perceber ali que tem uma parte do filme que o Torquato já faz uma auto-menção ao suicídio, né? Ali na Praça do Liceu. Mas o Tiarnaldo também foi câmera do filme do Davi Vai Guiar, que é com Davi Aguiar e o Dovalino Filho, e entre algumas outras doideiras e tal. Porque o próprio filme era para mostrar a cultura da maconha, a cultura da droga, a cultura do drop out, do cair fora, de Teresina, porque ainda Teresina era muito careta, cara. E aí os dois primeiros hips de Teresina foram o Tia Arnaldo e o Davi Aguiar. E aí eles sempre cultivaram essa impressão contra a mediocridade abundante de Teresina, que ainda tem hoje, né? Quando você cria alguma coisa genial, alguma coisa que vai contra os princípios conservadores, a galera não aceita, né? Esse é que é o grande problema. E na questão de filmagem, ele era um dos caras mais presentes também. Entendo perfeitamente. Bruno, você todo esse trabalho do seu tio, que durou aí por volta de 30 anos, né? 3, 4 décadas aproximadamente de Uhum. trabalho, então, deveria ter, assim, pilhas e pilhas de material, tanto material que ele produzia, como quadrinhos que ele comprava, né? Eu vi que o acervo que ele tinha de material era muito grande, fora o que se perdeu com o tempo, né? Quando foi que a guarda desse material passou para você? Quando foi que você Eu teve vou, acesso a todo o acervo dele e passou para o curador desse trabalho? eu vou fazer um breve resumo. Foi assim. Eu estava indo para o carnaval da Vaca Atolada, aqui perto da UESP. E não sei por que cargas d'água, a janela lá da casa dele estava semi-aberta. Puta que pariu, entraram, o noiado entraram aqui. Quando eu entrei, aí eu fiquei vendo no celular, da lanterna, se tinha alguém lá. Quando eu abro a porta, tava lá um monte de material. Aí eu, puta que pariu, eu tenho que salvar isso. E aí eu fiquei naquela angústia. Cara, eu preciso salvar isso. Aí eu, tipo, liguei pro Caio e pro Daniel, que são os filhos dele. Eu não podia chegar lá e pegar para depois me chamarem de ladrão. Não estou dizendo eles, mas outras pessoas. E aí eles vieram, falaram comigo, disse, olha, pode ficar, porque a gente não vai querer nada. Quando eu olhei, uma mina de ouro. Só que não deu para salvar tudo, porque a água da chuva e a umidade destruíram. E a outra parte do material, que já remete a Super 8, jornais, foi assim, eu estava aqui em casa, tinha alguma coisa assim, dizendo, cara, vai lá fora. Aí eu fui lá fora e estava assim, garoando muito fino. Aí eu fiquei olhando e estava mexendo ali na casa dele. Eu falei, pô, vou ali. E aquela angústia vindo à tona, aí eu cheguei aqui num bar, eu pedi uma dose, tomei uma dose de cachaça e fiquei olhando. Aí o dono do bar, o Arilson, vulgo Beisola, falou assim, rapaz, estão jogando as cores do Arnaldo aí fora. Não, isso aí é minha vida também. Cara, quando eu fui lá, um monte de jornal, cara. Um monte de jornal, revistas, desenhos inéditos, eu peguei tudo e trouxe aqui para casa. Porque ia ser jogado tudo fora, Uhum. sabe? Porque se tivesse sido jogado tudo isso fora, cara, eu não estaria nem contando nada aqui. Porque é incrível como também a própria família faz descaso. A própria família também faz descaso, porque, mas é papel. Cara, mas esse papel, ele me deu, esses papéis, eles me deram o conceito de arte, o conceito de que é música, de artes plásticas, sabe, de amor pelos livros. E eu não poderia deixar isso ser jogado fora, porque se isso fosse jogado fora, grande parte
da cultura piauiense em torno dos quadrinhos ia ser jogado fora. Quadrinhos e cinema, entre outras coisas. Tem muito material inédito aí, cara. Cara, ele foi cenografista da peça Torquato, Ser Louco por Ti, do Assi Campelo, sabe? Porque, como ele tinha influência da própria Lígia Pape e do Hélio de Sica, ele fazia alguns arranjos de como é que deveria ser o enquadramento do palco, as cortinas, questão de luminosidade, entendeu? Então, esse tipo de material que eu consegui salvar é parte da história significativa e cultural de Teresina. Deixa eu só te fazer uma pergunta aqui. Quando já estiver chegando no fim, aí tu vai me dizendo, porque às vezes eu sou muito verborrágico. Não, pode falar. A gente ainda tem 20 minutos para conversar. Ok. Tu acha que ainda tem pergunta da galera aí? Ou tu quer fazer mais alguma continuação? Por enquanto, ainda não temos nenhum questionamento. Pessoal que estiver nos assistindo, quem quiser fazer alguma pergunta para o Bruno acerca da obra do Arnaldo Albuquerque, pode fazer perguntas que a gente vai verbalizar aqui e ele vai responder a vocês também. Sem Bruno, censura. Fale. dentro do universo acadêmico, existem trabalhos acadêmicos, dissertações, monografias acerca da obra do teu tio? Tem. Três. Até onde eu sei, tem três. A primeira foi do Bernardo Aurélio, que foi o editor da segunda edição da Humor Sangrento, né? Patrocinada pela Leade Filho em 2007, dos 30 anos da Humor Sangrento. O outro é o Cícero de Brito, né? E terceiro foi da professora Neila Rocha. E a Neila, ela digitalizou o próprio desenho, né? Carcará pega, mata e come. Mas só, cara, que deveria, ela pelo que eu soube, parece que ela digitalizou também os papéis manteigas, mas não disponibilizou na internet. Porque aí, uma vez eu fui lá na Federal participar de uma palestra, e aí a gente teve uma van premiere dessa digitalização, porque não adianta nada esses filmes ficarem no conceito acadêmico. As pessoas têm que parar de serem burras, de achar que só esse tipo de ideia da arte tem que ficar na academia. Não, ela tem que ser expurgada da academia também. Tem que entrar nos saraus, tem que entrar em videoarte, tem que entrar nessas searas criativas, porque senão não vai adiantar nada, sabe? E aí, até onde eu sei, tem uma probabilidade de sair um livro, uma biografia que é do trabalho do Cícero de Brito, mas até hoje nunca mais falaram nada. Porque uma vez até me perguntaram assim, Bruno, tu se garantia em fazer uma biografia do Arnaldo? Esse cara é complicado para mim. É complicado para mim eu fazer uma biografia porque eu vou falar muita coisa pesada e aí juridicamente vai dar problema com a parentada, entendeu? E aí eu vou. Não sei, cara, é algo assim que eu tô muito. Não tô muito focado, não, sabe? Quem quiser, tipo, fazer a biografia dele e tal, eu disse, não, de boa. Pra mim, eu não tenho problema, não. Agora é aquela coisa, cara. Eu, se for para eu falar, eu vou falar tudo que eu sei, entendeu? Mas se for chapa branca, nem conte comigo, cara. Se for chapa branca, fazer uma biografia chapa branca dele, eu sou o primeiro a meter o pau. O Dalton parece que falou alguma coisa aqui. Uma boa forma de dar continuidade à vida da produção artística do seu tio é organizar e publicar o material nas devidas mídias. Coisa que você já está fazendo, né? Sim, sim, sim. Pois é, Daltro, eu tô fazendo isso. Acho que é porque você não me acompanha no meu Instagram, mas aí eu fico colocando no Instagram, no Face, no WhatsApp. Mas só que é o seguinte, pelo que eu estou vendo aí, eu vou ter que fazer uma página no Facebook para colocar essas digitalizações. A partir do. Não sei se a partir do outro mês ou até o final desse mês eu já devo estar fazendo isso.
Mas aí eu vou divulgar extensivamente isso porque se eu não fizer isso, porque assim, eu escrevo, eu publiquei livros, mas eu tô cagando e andando para os meus inscritos, cara. Eu preciso realmente focar e trabalhar a memória dele, a memória do meu tio. Né? E querendo ou não, toda essa carga emocional é que você tem, porque você conviveu com ele, você Uhum. viu, né? Então, e você é o curador do acervo, os filhos deles disponibilizaram para você porque viram que com você ela ficaria melhor Uhum. guardada, seria divulgada. E é importante para que essa memória não se perca, para que isso fique para a posteridade, para que futuramente as pessoas entendam quem foi ele, descubram Sim, a obra dele, assim como eu mesmo descobri, como a gente aqui em sim. Sim. Parnaíba descobriu esse trabalho, né? E esse é um trabalho primoroso. Os quadrinhos que ele publicava com críticas pesadíssimas, né? Assim de uma força muito grande. E Bruno, hoje em dia, além de você publicar na internet, você procurar digitalizar esse material, como você está fazendo a divulgação desse material do seu tio? Você participa de eventos, palestras? Como é que está sendo esse movimento? Rapaz, a própria universidade eu tenho que ir atrás, cara. O foda é porque eu tenho que ir atrás. Por exemplo, na Federal. Lá na Federal tem um grafite lá no Centro de Educação, né? Lá na Federal. O pessoal lá do Karnal. Mas toda vez eu tenho que falar, ó, galera, queria saber se você disponibiliza um horário para que eu possa vir ministrar uma palestra e tal. Cara, quando eu chego lá, eu me decepciono, porque vai pouquíssima gente. Então, as próprias pessoas boicotam. Por isso que tem muita gente que me acha chato, porque eu falo, porque não adianta eu ir fazer palestra na Federal ou na UESP, tenho maior vontade de fazer uma palestra na UESP, mas o pessoal boicota, cara, só vai assistir tipo 10, 15 pessoas. Aí depois continua mais do mesmo. E aí eu faço isso, divulgo no meu Instagram, divulgo no Facebook, mas aí agora eu vou tomar vergonha na cara, vou fazer um Facebook exclusivo para digitalizar, para ficar digitalizando o material dele. Colocar os vídeos, colocar as fotografias, colocar revistas que faziam parte do acervo dele. E aí, quem tiver interessado para fazer live comigo, para poder falar dele, da influência artística e tal, eu sou todo ouvidos. E eu faço isso sempre, né? E querendo ou não, a bola da vez é a internet, né? Então, você tem um Facebook só com o trabalho dele, você tem um perfil no Instagram só com as obras dele, você aumenta a capacidade de divulgação disso, né? Sem estar se desgastando, Uhum. por exemplo, indo para uma palestra com 10 pessoas somente, 15, quando na verdade deveria lotar um auditório, deveria Sim. ter gente procurando, indo atrás. Infelizmente, Ó, a eu arte. vou. Pode falar, desculpe. Não, Não, pode falar. eu ia falar que a arte como um todo no Piauí, ela é muito escrachada, é deixada de lado, né? Hum, Infelizmente, né? Infelizmente. E olha, eu vou falar aqui uma coisa. Eu igualo questão de inventividade artística, o Tiarnado com o Torquato. Por que o Torquato foi impulsionado mais? Por causa da Tropicália. Uhum. Porque agora tem uma coisa na academia muito idiota de dizer assim, geração Torquato. Você está propagando ideia. Você está propagando um tipo de ideia mentirosa também. Por que é geração Torquato? Torquato não influenciou essa galera, não, cara. Torquato era um deles. Então, eu considero, como o próprio Edmar Oliveira falou num livro, Contra a Cultura, lançado recentemente pela Isis Rost e pela Patrícia Marcões, que não existe geração Torquato, que existe a geração grama. Então é preciso também ficar desconstruindo aí uns conceitos universais dos universitários, que aí residem nas federais da vida aí. Porque
o Tia Arnaldo, ele tem o mesmo impacto do Torquato, cara. Mas aí é aquela coisa que eu te falei no início. Eu quero que o Tia Arnaldo seja reconhecido, sim, pela sua obra, pela autenticidade, da organicidade de suas ideias. Agora, o que eu não vou querer é essa coisa dessa patota de patrulhamento, para querer fazer dele um cânone, igual estão fazendo com o Torquato. Torquato é interessante, mas existem outros poetas no Piauí. Vamos parar com essa canalice. Arnaldo Buquerque também é um grande artista, mas se vier essa patota, eu sou o primeiro a queimar. Compreendo perfeitamente. E acaba que o Torquato, por ter uma visibilidade muito maior, como você falou, por causa da própria Tropicália, as pessoas pensam que ele é assim o manda-chuva, o Sim, primeiro, como se não houvesse outros que fossem tão mais importantes quanto, né? concordo, concordo. E foi uma geração que contribuiu para sair do chamado marasmo Carlos, como dizia o próprio Paulo Leminski. Os caras editavam jornais alternativos, editavam filmes alternativos. O Arnaldo foi um dos primeiros a fazer um happening na própria Frei Serafim. Tirava o molde da cara das pessoas e aí colocava o gesso para as pessoas quebrarem. Era aquela visão do próprio Rubens Gershman, Lígia Pape, Lígia Clark, do objeto sim, do objeto não. E é isso, a gente tem que ficar propagando essas ideias, cara, porque Teresina é uma ótima cidade, mas é uma cidade nojenta, cara. Teresina culturalmente está se tornando uma cidade muito nojenta. E podem falar mal de mim, eu não tô nem aí. Porque às vezes o pessoal fica dizendo, cara, mas tu não pode falar isso de Teresina. Cara, Teresina, primeiro, tá destruindo a memória do patrimônio arquitetônico, tá destruindo a memória dos seus artistas. Coisa que Teresina está fazendo hoje é só patrulhamento ideológico, entendeu? Se você não for o tipo de artista aliado a essa patota, a esse bando de gente caviar, os caras te deturpam e os caras te deixam. E o Tiarnado, ele tinha uma visão anarquista. Quando você tem uma visão anarquista, uma visão além, as pessoas, não, você não pode fazer isso. Ah, você vai ferir os sentimentos. Ah, cara, foda-se. A arte, ela não é limitadora. Se você for limitar a Uhum, arte, já não é mais arte, né? concordo. Bruno, nós Tá, temos tá, ainda ah, pouco mais de 6 minutos, tá? É hum. claro que 1 hora é muito pouco para a gente falar sobre todo um legado artístico de um artista ainda mais tão complexo e tão vasto como o seu tio. Porém, para finalizar essa nossa conversa, eu gostaria que você terminasse dizendo, dentre toda a produção que o seu tio fez, qual foi o maior legado, na sua opinião, que ele deixou? Assim, eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas qual foi o maior legado que o seu tio deixou para a arte como um todo? Quadrinhos. Quadrinhos. Porque, apesar de ele ter feito 3 filmes, 3 desenhos animados, não foi muito propagado, né, na época também. Tinha as exceções, mas os quadrinhos eles foram as chamas mais propulsivas para a arte dele, cara. Então, tal que se você perceber, tem muitos desenhos dele que ainda está inédito. E aí, como curador, eu estou fazendo todo o possível para digitalizar isso e colocar nas redes e poder fazer isso. Então, quadrinhos é a obra máxima, o opus maius de Arnaldo Albuquerque são os quadrinhos. Deixa eu só te fazer Maravilha. uma última pergunta. Você vai disponibilizar essa nossa live no YouTube também, né? Exatamente, a gente publica aqui, ela fica salvo automaticamente no Instagram, a gente baixa ela daqui e publica na nossa plataforma também lá no YouTube. Então você vai poder publicar para mandar o link aí para todo mundo, tá? E aí vai ser mais uma forma de registrar todo esse trabalho que o seu tio fez e que você está tendo todo esse cuidado e de manter e necessariamente cuidar dele. Boa noite aí para o Souza Filho e boa noite para Gabriela Macedo. Graziele Já encerramos Souza. então, né? Ah, pois é, o Souza Filho disse que já chegou quase no final. Mas explica aí para ele rapidinho aí.
Como é que é, Bruno? Repita, por Não, favor. para você explicar a respeito, que vai ficar no YouTube, que o pessoal estão chegando aqui no final. Essa live é que a gente fez com o Bruno falando sobre a obra do tio dele, o desenhista, cartunista, cineasta, fotógrafo, escritor Arnaldo Albuquerque. Ela vai ficar salva aqui, no nosso Instagram, daqui a pouco, tá? E a partir de amanhã vai ficar salva também no YouTube. Vai ficar salvo, todo mundo pode assistir, reassistir, voltar à gravação, porque o nosso intuito é justamente esse, é o registro, é deixar salvo, deixar registrado, para que as pessoas possam conhecer mais sobre os artistas piauienses. Bruno, de já eu quero te agradecer por ter nos procurado, por ter se disposto a mostrar a obra do seu tio, e é muito admirável que existam pessoas ainda comprometidas com a verdadeira arte no estado do Piauí. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso, cara. A gente tem que colocar a arte piauiense como uma mola propulsora para a nossa própria existência. Com certeza. Então, Bruno, eu queria te agradecer, viu? A gente está aqui 24 horas para contribuir, tá? E sigam no Instagram, @opiagui. Tem também o Instagram do próprio Bruno, Riveral Barracão C, que é lá onde ele publica o trabalho dele, o trabalho do Arnaldo Albuquerque também. Procurem, pesquisem. É muito interessante o trabalho dele e vocês não vão mais se arrepender de conhecer mais sobre a história desse grande artista que o Piauí teve a honra de ter. Bruno, Forte abraço. forte Valeu, abraço. cara. Obrigado. Tchau, Uma tchau. hora. Até a próxima. Tchau, tchau.